Glórias a Deus. Quero chamar aqui minha amiga, pastora Nilza. Glórias a Deus, que estará trazendo aí uma mensagem aos nossos corações. Pastora Nilza aí é uma das fundadoras aí da Missão Apoio aqui, né? Não só aqui, mas no Brasil aí, no mundo, né? Já esteve algumas Missão Apoio no Brasil, né? E até fora do Brasil também. E sempre quando ela está por aqui, né? A gente convida ela para estar ministrando aqui, que é nossa amiga de longa data, amém? Vamos estender as mãos para cá, vamos orar pela vida da pastora Nilza. Pai, nós agradecemos pela vida da pastora Nilza, Senhor, nossa amiga, Pai, e a sua amiga, Senhor, a tua filha, a tua serva, Senhor. Pai, que estará nesta noite transmitindo uma mensagem dos céus aos nossos corações. Pai, que ela transmita tudo aquilo que o Espírito já falou ao teu coração. Pai, que ela lance esta boa semente, ó Pai, que esta boa semente encontre corações, terras, ó Pai, boa para receber, ó Pai, essa semente, que a semente produza muitos frutos, ó Pai, para a glória do teu santo nome. Espírito Santo, que é o nosso ajudador, encorajador, encoraje ela nesta hora. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Eu quero saudar os amados com a paz do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluias. Eu me sinto assim honrada, né, por estar aqui. Realmente, né, esse casal é um casal, é uma igreja, né, que mora no nosso coração, né? Já há tempos mesmo, e é um amor assim, né, bem, glória a Deus, bem estreito mesmo, né? Os sorrisos, a amabilidade, não somente do pastor, mas de toda a igreja. Eu sempre digo que a igreja é a cara do seu líder, né? O líder é o espelho da igreja. Glória a Deus, porque por este amor, né? Por esse desprendimento de cada irmão, né? A gente vê mesmo o amor que se tem pela obra neste lugar. Eu louvo a Deus, né? Pela vida de cada um. E fico feliz de estar revendo muitos dos meus amados e alguns que também estou conhecendo agora, né? Glória a Deus. Eu estava em Itanhaém, agora estou em São José dos Campos, né? Não tem Missão Apoio lá, por enquanto, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós, né, começamos uma célula. E a minha rua, por incrível que pareça, 80% da rua são evangélicos. Nós já andamos, né, de casa em casa, né, conversando, convidando para a célula, porque todas as quartas nós estamos lá para falar da palavra. Em nome de Jesus, e peço para os amados estarem orando. Não é fácil, né, nenhum começo. O arrancar-toco nunca é fácil, né? O arrancar-toco nunca é fácil. Mas em nome de Jesus, né, que Deus esteja enviando, né, pessoas, vidas, né, e que nós estejamos assim, né, ganhando vidas. Estamos numa igreja, mas a camisa não dá para se vestir, né? É como quando a gente entra no Santo dos Santos, não adianta, né? Em outro lugar, a gente se sente mesmo um peixinho fora d'água. Estamos lá fazendo a vontade do Senhor, né? Trabalhando, mas orando para Deus estar, né, nos abençoando. Quando eu cheguei aqui, né, a irmã que antecedeu, que deu a primeira palavra, e eu agradeço, ela falou, não tenho mais, glória a Deus. Glória a Deus, porque ela estava falando e eu falei, obrigado, Deus, pelo sinal. Porque realmente é o que o Senhor colocou no meu coração nessa noite para estar falando, né, para a igreja. Então, está lá em Efésios 6, eu vou de 10 a 20, mas eu vou por etapa, né? Nós vemos aqui, né, nesta palavra em Efésios, o livro de Efésios, quando Paulo, né, está escrevendo, ele está escrevendo as cartas de uma prisão, só que é uma prisão domiciliar. Paulo está ali, né, preso, acorrentado com outro soldado, mas está livre dentro daquela casa que foi alugada. E ele pode receber qualquer pessoa, estar falando do evangelho, estar trabalhando na obra, mesmo aprisionado. Paulo estava ali fazendo aquilo que o Senhor o chamou para fazer.
nós vemos que ele ficou 2 anos ali. E nesses 2 anos ele pregava a palavra de Deus. Nós sabemos que é uma batalha, que é um impedimento. Muitas vezes o inimigo lança, né, setas para que isso não aconteça. Mas nós vemos o amor de Paulo pela obra, o amor de Paulo por Jesus, meus queridos. Mesmo na prisão, Paulo estava fazendo aquilo que Deus, né, tinha colocado no coração dele para fazer. Lá no versículo 10 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo aqui, ele está chamando a atenção dos amados irmãos, né, para os irmãos se fortalecer. Meus amados, quando a gente começa a ler, né, essa parte de Efésios, a gente fica assim maravilhado. Como um homem, estando prisioneiro, fazendo a vontade do Senhor, e ele está ainda fortalecendo aqueles que iriam ler a carta. E daí eu falei: Senhor Jesus, como é maravilhoso, porque não foi só naquele tempo, chegou até nós. Chegou até nós o que Paulo fez, meus queridos. É maravilhoso ver que um homem chamado pelo Senhor, ali preso, por fazer a vontade do Senhor, ele ainda chama a nossa atenção para nós estarmos nos fortalecendo nesse Senhor, que era o Senhor dele, que é o nosso Senhor também. Ele, Paulo, ele estava educando esse tempo todo que ele esteve ali, ele estava ensinando, educando a igreja, para ela estar sendo direcionada pelo Senhor, para que a igreja crescesse, para que a igreja avançasse, meus amados. E nós sabemos que começou ali na Ásia, a estruturação das igrejas. Que coisa linda é nós vermos um homem totalmente usado pelo Senhor, né, para estar falando da palavra. Ele não estava se lamentando. Se fosse em outro ou outras pessoas, estaria se lamentando, cobrando: Senhor, mas eu estou fazendo a tua vontade e estou aqui, livre e ao mesmo tempo preso, porque ele tinha liberdade dentro daquela casa. Mas ele estava acorrentado a outros soldados. Tanto é que quando ele escreve essa carta e fala da armadura, ele está olhando para um soldado romano e vendo todos os apetrechos daquela armadura. Ele está vivendo aquilo, meus amados. Então nós vemos, ele não estava cobrando de Deus. Ao contrário, ele estava o quê? Aconselhando. E ele fala para nós estarmos nos lembrando, meus queridos, que independe da situação, independe da circunstância, para nós falarmos do amor de Deus. Nós não estamos limitados para falar do amor de Deus. Aonde nós estivermos, o Senhor está nos usando. E muitas vezes aquela prova, ela vem para estar trabalhando no nosso coração, para estar, meus amados, nos mostrando que não importa a situação, a circunstância que você esteja vivendo, você está vivendo a presença de Deus. Está doente, está vivendo a presença de Deus. Muitas vezes está escasso as coisas, está vivendo a presença de Deus. Não importa as circunstâncias. Muitas vezes nós achamos que a circunstância ela está desfavorável, mas jamais. Em todas as situações, a própria palavra diz que há tempo e há fora de tempo nós temos que estar buscando. Há tempo e há fora de tempo nós temos que estar falando. Aonde nós estivermos, nós temos que estar testemunhando do amor do Senhor. É o amor do Senhor que nos constrange, meus queridos. É o amor do Senhor, esse amor que Ele trabalha nas nossas vidas. Não sei a situação que você está passando, mas Paulo mostra para nós. E ele fala para nós nos fortalecermos, meus queridos. Não sairmos do foco, não sairmos do alvo que o Senhor colocou na sua vida. Não importa. Paulo estava ali preso, ele gostava de viajar. E nós sabemos, essa foi a primeira viagem dele. Ele gostava de viajar, gostava de pregar a palavra, mas estava ali preso. Mas não importa, ele estava doutrinando aquelas pessoas. Nós sabemos que Deus nos escolheu cada um de nós, antes mesmo da fundação do mundo. Nós já estávamos no plano do Senhor. Ele nos elegeu, meus amados. Ele nos instruiu para estarmos fazendo a vontade dEle.
Paulo sabia que uma das vezes que ele se afastou, né, daquilo que ele estava fazendo, as pessoas, elas entraram assim, numa sonolência espiritual. O que é a sonolência espiritual? É quando a gente sai do alvo. Deus traçou um plano para cada um de nós. Nós não estamos aqui por um acaso, meus queridos. Nós não estamos aqui para estar quarta, quinta, sexta, os dias de culto somente. Cada um de nós, Deus tem um projeto para cada um de nós. Deus tem um propósito para nós estarmos aqui. Eu sempre falo que eu estou lá, gostaria de estar aqui, não gostaria de estar lá. Mas se eu estou lá é por um propósito de Deus na minha vida. Que eu não sei o que é, mas eu sei que é um propósito. Porque foi umas coisas até tão rápido que aconteceu do Senhor, que eu sei que é do Senhor, porque deu tudo muito certo. Estamos lá, é um propósito. Mas Deus não está querendo que nós só venhamos ao culto. Não é para nós estarmos aqui só ouvindo, mas nós temos que estar aqui retendo, aprendendo, para estar usando isso lá fora. Usando dentro do nosso lar, usando com as nossas famílias, usando com os nossos amigos de trabalho, usando na escola. Aonde você estiver, você é um instrumento usado por Deus para estar falando, fazendo a obra, fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Cada um de nós temos talentos, meus amados. Todos nós temos. Basta cada um descobrir o seu dom e o seu talento, porque todos temos. Então nós temos que descobrir. E para isso, meus queridos, nós temos que estar sempre cheios da presença, como Paulo, mesmo ali preso, quando nós lemos as cartas, quando nós lemos os livros. Ele é cheio de ensinamento, é cheio de amor pelo Senhor, é cheio de amor pela palavra. Porque quando nós vemos o que Paulo padeceu, depois de Jesus, quem mais sofreu foi Paulo. Quando a gente lê o relato de tudo aquilo que Paulo sofreu, a gente fala, é sobrenatural o amor de Deus. É só pelo Senhor mesmo que um homem instruído como era Paulo, a posição que ele tinha antes, ele deixou tudo para trás para viver Jesus, verdadeiramente, porque ele achava que ele conhecia. Muitos conhecem, mas não vivem. Não adianta só conhecer. Nós temos que conhecer, viver e aplicar. Não é aplicar só para nós. Por isso nós temos que estar cheios, meus queridos, da presença do Senhor, cheios do Espírito Santo. Sempre nós vamos estar cheios. Sempre nós vamos estar cheios. Se você não estiver cheio do Espírito Santo, não estiver cheio do Senhor, você vai estar cheio de alguma coisa. Se você não está cheio do bem, você está cheio do mal. Se você não estiver cheio do Espírito Santo, você vai estar cheio de ódio, você vai estar cheio de inveja, você vai estar cheio de pecado, você vai estar cheio de maldade, mas ninguém vive vazio. Não existe um coração vazio. Ou está fazendo o bem ou está fazendo o mal. Então nós vemos que Paulo, né, ele diz, para nós estarmos cheios mesmo da presença do Senhor. Cheios. Meus amados, às vezes a gente fala, e é até engraçado assim, digo, né, de falar quando você está numa enfermidade, quando você está passando, né, no estreito, no deserto, no vale, de você estar cheio do Senhor. Se você está no vale, no deserto, o Senhor está com você. O Senhor está ali. Você está sobrevivendo por quê? Porque o Senhor está ali. O Senhor está te ajudando. O Senhor está caminhando com você. O Senhor não te deixa um minuto, meus queridos. Porque se o Senhor nos deixasse, o que seria de nós? Como a palavra mesmo diz, só a misericórdia do Senhor, porque há muitos nós já teríamos sido exterminados. E não é isso que o Senhor quer para a sua vida. O Senhor não te chamou para isso, para ser derrotado. O Senhor te chamou para ser vencedor e muito mais que vencedor. Lá no 6:11 diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ele não está falando, ele está mandando.
nós estarmos o quê? Revestidos, vestidos da armadura de Deus. Quando é tão interessante que cada um tem a sua armadura. Cada um, a armadura é para você, não é para outro. Eu lembrei de Davi. Quando Saul, Davi ia lutar com Golias, ele estava o quê? Bem à vontade. E Saul vendo aquele jovenzinho raquítico, Saul ofereceu o quê? A armadura para ele. Só que a armadura, Saul, um homem zarrão, com um garotinho franzino, pequenininho, não servia a armadura. Por quê? Deus fez cada um com o seu tamanho certo. E você tem a sua armadura certa. Então Paulo diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que estejais firmes contra as astutas ciladas do diabo. Meu amado, é para nós resistirmos. Tá difícil? Tá. Mas continua. Se revista. Se revista, meus queridos. É para se revestir. Quando eu falo em cilada, no grego, quer dizer método. O inimigo, meus queridos, não tem um método. Ele tem métodos. Nós sabemos disso. Ele sabe da fraqueza de cada um de nós. Ele sabe aonde atacar. Ele sabe a sua fragilidade em determinadas áreas. Mas Paulo fala o quê? Revesti-vos. É para nós estarmos nos revestindo, estarmos nos firmando. Para o quê? Para poder vencer. Porque o inimigo é assim, ele ataca uma área, mas se você estiver revestido, você vai ficar firme e ele vê que você está firme. Ele achava que você era fraco naquela área, mas daí ele vê que você está forte e ele o quê? Foge, como a palavra diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele vai ver que ele estava mexendo com você, mas você está revestida do poder de Deus, não é de qualquer um. Você não está revestida do poder de um homem natural, você está revestido do sobrenatural. É sobrenatural na sua vida. Por que você está aqui hoje, com tantas coisas que já te aconteceram? Porque você estava revestido, você não estava firmado no homem, mas você estava firmado em quem? Em Deus. O inimigo vem com as suas ciladas, mas lá no Salmo 91, 7 diz que 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, e o que acontece com você? Você não vai ser atingido. Você não vai ser atingido, mas para você não ser atingido, você tem que estar o quê? Revestido de poder, revestido. Tem que haver um revestimento para você estar forte, porque não é você, é o Senhor em você. Quantas vezes acontece alguma coisa e nós vamos à luta e somos vitoriosos, nós falamos, meu Deus. Mas não sou eu, é o Senhor. Mas não é você, é o Senhor que está em você. É o Senhor que tem te enchido. É o Senhor que tem te livrado. É o revestimento. Quem tem que buscar o revestimento somos nós. Para o Senhor estar nos ajudando, nos abençoando. No 12 diz assim, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Meus amados, nós sabemos, já ouvimos tantas vezes, que a nossa luta não é contra o nosso esposo, nossa esposa, contra os nossos filhos, não é contra o nosso vizinho, não é contra a carne, mas sim contra os principados. Meus amados, nós sabemos que o inimigo está 24 horas maquinando, atacando. Mas nós, revestidos do Senhor, revestidos do poder do Senhor, nós sabemos que nós somos vitoriosos.
E nós sabemos que existem legiões, meus queridos. Até territoriais, nós sabemos. Existem lugares difíceis, onde se peleja e parece que está ali patinando. Vai lá, faz evangelismo, vai lá, fala da palavra, vai evangelizar, convida, mas parece que não sai do lugar. São as hostes, são os inimigos nos ares, meus queridos. É uma luta. Eu sempre penso no grupo de louvor. Que luta que é para grupo de louvor? Que luta. Quando não, né? Às vezes, desentendimento, às vezes um não gosta disso, não gosta daquilo. Nós sabemos. É luta. São lutas. É uma luta, uma guerra espiritual que nós vivemos, principalmente nesses últimos dias, meus queridos. Que guerra! Que guerra! Quando a gente vê tantas coisas acontecendo, tantas coisas, sabemos com certeza que a volta de Jesus não abrir e piscar de olhos. Sabemos sim. Se liga a televisão, é só tristeza, desgraça, é filho que mata pai, agora é onda do maligno, usando as crianças para tantas coisas. A rebeldia. A gente vê cada coisa que nós ficamos assim escandalizados até de ver. Mas é o inimigo usando crianças. Meus amados, a nossa luta não é contra a carne, não. É contra o reino das trevas. Nós sabemos. E o inimigo é muito organizado. Ele se organiza. Tanto é que quando a gente fala dessa luta, dessa guerra espiritual, territorial, ele está bem organizado, ele sabe. Ele tem paciência. Nós é que não temos. Oramos um dia, jejuamos um dia, mas esse jejum não deu nada. Ora, se acontece alguma coisa depois da oração, você fala, mas orei tanto e não resolveu nada. Mas o inimigo não, ele é organizado. Nós é que não nos organizamos. Nós é que não deixamos organizada a nossa mente, as nossas atitudes, nosso proceder. Mas o inimigo, ele é organizado. Ele quer nos atacar, quer destruir as famílias, principalmente nesses últimos dias. É família, o alvo é a família. Porque se ele destrói a família, todo o resto é atingido. Todo o resto é atingido. E muitas vezes a família não é só aquela família, é aquela e as outras. Então nós sabemos que ele é astuto. É o reino das trevas, meus queridos, tentando destruir casamento. Hoje em dia, quantos, mesmo dentro da igreja? Nós estamos, nessa igreja que eu estou, tem uns 3 casais que nós estamos trabalhando com eles. O pastor não é muito assim. Então, nós estamos trabalhando com esses casais. Meu Deus, que luta! Que luta! Todo dia uma coisa que aparece, que acontece. E as pessoas dentro da igreja, conhecendo a palavra de Deus, dizendo servir ao Senhor. Mas é o inimigo, meus amados, por isso que a palavra diz que a luta não é contra a carne. Não é contra a pessoa que está do nosso lado. Não é a pessoa que convive com a gente. É o inimigo, queridos. No 13 diz assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e havendo feito isso, ficai firmes. Resistindo no dia mau. Qual é o seu dia mau? O que é para você o dia mau? É uma enfermidade? É um problema financeiro? É um problema no seu lar? É um problema com os filhos? O que é o dia mau? É o desemprego? É uma coisa que você tem lutado e não foi reconhecido? Qual é o dia mau para você? A palavra diz, para nós estarmos colocando essa armadura, para que nós possamos resistir nesse dia mau. O dia mau vem para todos, meus queridos. Mas a palavra também diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu não sei qual é o seu dia mau, mas creia que ele vai ter um fim. Por isso você tem que estar vestindo esta armadura, para você se fortalecer, para você estar firme. Resistir no dia mau. O inimigo lança tantas tentações, tantas dificuldades, mas nós temos o quê? Que resistir. Temos que estar firmes na caminhada. Sabemos que a má notícia pode até vir,
mas nós estamos firmes. A depressão pode até vir, mas em nome de Jesus, no meu corpo não, eu estou armado, no meu corpo não. A tristeza pode vir até para nós mesmo. Muitas vezes a gente acorda e fala, meu Deus, meu coração está, a minha alma está tão triste hoje. Por que minha alma, que você está tão triste? Mas em nome de Jesus, a alegria do Senhor é minha força, porque eu estou revestido do poder do Senhor. Em nome de Jesus, meus queridos. O Senhor mesmo diz que Ele coloca os anjos dEle ao teu dispor, lá no Salmo 91 fala. Que o Senhor coloca os seus anjos para trabalhar a seu favor. Você não está sozinho. Os anjos ministradores. Nós sabemos que a armadura ela é um conjunto de vestimenta, né, que é para a guerra. E nós vivemos numa guerra. Por isso temos que estar com essa armadura. Nós temos que estar sempre a postos para luta, para vencer, não para ser derrotado. Não para ser derrotado. O Senhor não te levantou para você ser derrotado. O Senhor te levantou para você ser vencedor. Para as pessoas que olharem para você e ver que você muitas vezes passa por lutas, mas você é vencedor. Quantas pessoas que olham e falam, puxa vida, como aquela pessoa é forte. Tantas provas, tantas dificuldades, mas ela está ali, glória a Deus, aleluia, cantando, vivendo a presença do Senhor. Vivendo a presença desse Deus tão poderoso, meus queridos, que fez os céus e a terra e cuida de você. Nós vemos em 14, 15 e 16, tem que dar uma corridinha que já está mais do que na hora, 14, 15, 16, 17 diz assim: estais, pois, firmes, tendo cingido o vosso lombo com a verdade. Nós temos que estar nos posicionando com essa verdade. Eu e você conhecemos a verdade. Eu e você conhecemos quem é Deus. Eu e você vivemos esse Deus nas nossas vidas. Então, meus queridos, nós temos que ter o nosso corpo sendo armado, revestido, vestido por essa armadura que o Senhor tem nos dado. Daí Paulo descreve como se diz, os elementos da armadura. Ele começa falando sobre o cinto da verdade. O cinto, eu andei pesquisando, é como se fosse, esse cinto da verdade é realmente um cinto que eles colocam para ficar bem firme a armadura. Porque se ficar frouxo, cai tudo. Então eles colocam esse cinto. E nós sabemos nos revestir do cinto da verdade. Meus queridos, nós vivemos a verdade. A verdade é Jesus. A nossa vida tem que ser uma vida de verdade, não uma vida de mentira, uma vida de honestidade, meu querido. Uma vida onde as pessoas veem em nós e elas confiam na gente. Onde as pessoas têm que ver em nós a transparência de um verdadeiro cristão. Porque antigamente as pessoas eram conhecidas por um fio de barba. Dava a sua palavra, ninguém falava nada. Era a sua palavra. Era a sua palavra que valia. Você podia até levar prejuízo quando você dava a sua palavra. Mas era a sua palavra e as pessoas confiavam. Depois veio aquelas promissórias. Com o tempo, agora me veio na cabeça, nem estava. Depois veio aquelas promissórias, porque a pessoa já não confiava no fio de barba. Tinha que ser o quê? Nas promissórias. Quando falava que era um pastor, então, meu Deus, né? Pastor é como se fosse um juiz, né? Status. Não é pastor, né? É pastor, então não, pode emprestar, fazer um empréstimo, nem precisa assinatura em promissória, recibo, nada. Mas hoje, falou que é crente, não precisa ser pastor não. Falou que é crente, a pessoa até já pode já fazer um Pix para 10 vezes, 15, 20, sei lá quantos. Isso nós temos que estar colocando o cinto da verdade, né? As pessoas têm que saber que nós somos filhos do Senhor e nós temos que estar levando como sal e luz que nós somos.
Deu palavra, é verdade, é verdade. Nós não podemos pregar uma coisa e viver outra. Não podemos. Nós temos que zelar por aquilo que nós falamos, porque nós não estamos falando de uma pessoa qualquer. Nós estamos pregando Jesus, nós estamos falando de Jesus. Então nós temos que estar mesmo com o cinto da verdade, né? E o cinto da verdade, para nós conhecermos, é a palavra de Deus, meus queridos. É a verdade da palavra. Nós temos que estar lendo, nós temos que estar refletindo, nós temos que estar meditando, meus queridos. Nós sabemos que vai chegar um dia em que nós não vamos poder mais falar. Um dia em que vai ter que estar na nossa mente gravado ali a palavra. Porque nós não vamos poder mais estar falando, vamos ser perseguidos. As pessoas têm que ver em nós a firmeza que Jesus está conosco. A verdade deve ser o adorno nas nossas vidas. Da integridade, as pessoas vêm e falam, essa é uma pessoa íntegra. Quando nós vemos ali, Eliseu passando, aquela mulher fala, ali vai um homem de Deus. É isso que as pessoas têm que falar, ali vai um homem, ali vai uma mulher de Deus, porque a nossa vida é uma vida de verdade. Depois ele fala da couraça da justiça. A couraça da justiça é que protegia as partes vitais do corpo, tórax e os órgãos vitais, né, de um soldado. E nós vemos que nós fomos já, meus queridos, justificados por Jesus, né? Nós fomos justificados. E na nossa armadura espiritual, os nossos órgãos vitais estão protegidos. O nosso coração, a nossa mente, meus queridos, tem que ser a mente de Cristo. Tem que ser a mente de Cristo. Nós temos que estar, né, professando que fomos lavados e remidos por esse sangue tão poderoso que é o sangue de Jesus. O Senhor, cada um de nós sabemos da onde o Senhor nos chamou, da onde o Senhor nos resgatou. O que nós éramos antes e hoje estamos aqui como príncipes e princesas do Senhor. Você está num lugar de honra, meu querido. Quantos gostariam de estar aqui? Quantos gostariam? Alguns ficaram para trás, não têm mais forças para estar aqui. Alguns voltaram até para onde estavam. E você está ali, firme, revestido, com autoridade. Glória a Deus, meus queridos, o Senhor nos protege. Então nós temos que estar sendo agradecidos por esse tão grande amor do Senhor nas nossas vidas. Temos que amar assim como o Senhor nos amou, principalmente as pessoas que são diferentes de nós. Principalmente essas pessoas. Amar o nosso próximo como o Senhor nos ama. Mostrar o nosso amor, coisa tão difícil hoje. Eu estou vendo como é difícil em alguns lugares a demonstração de amor. Por isso que eu digo que eu amo esse lugar. Que são pessoas amorosas, porque dependendo do lugar você vai e as pessoas nem te olham. Na verdade, nem te olham. Você vai em alguns lugares que as pessoas, você entra e sai, elas nem tomam conhecimento. Eu fui numa igreja, uns meses atrás, e eu estava, né, assim, meio que pensando em ficar na igreja. E fui nessa igreja, meus amados, havia uma pregação na televisão, não sei se era na Bandeirantes, é um grupo, acho que chama Maranata, acho que é a igreja. Daí eu procurei na internet e fui na igreja. Gostei assim, só que a igreja é bem paradinha, não é mais o nosso estilo, assim, é muito paradinha. E também com cheguei já com os costumes, eu falei, até perguntei, para mim ficar, né, para desobedecer, é melhor eu não ficar. Daí fui na igreja, mas eu fui tão bem recebida por uma irmã que estava. Na hora que eu cheguei, a irmã me cumprimentou, falou comigo. A irmã, onde eu ia, ela ia, sentei, ela ficou do meu lado. A palavra estava do meu lado, sempre explicando alguma coisa. Na hora do cântico, ela estava do meu lado. Depois, no final, ainda pediu para o pastor lá orar por nós. Mas assim, uma coisa extraordinária. Eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Essa irmã, o cuidado, o zelo dela, que sabia que eu era visita. Sabe, eu vi aquele amor dela. Eu falei, ó, só pelo amor, né, assim, a gente até fica,
né, constrangido de não voltar. Se a irmã me tratou assim, agora o Senhor falando, né? Se a irmã me tratou assim, eu queria até ficar por causa do tratamento da irmã, quanto mais o Senhor Jesus, que tem me tratado tão bem, tem me dado tanta alegria, tem me dado tanto prazer de servi-lo, prazer de estar na presença dEle, prazer de ler a palavra, prazer de falar com Ele e ouvir Ele falar comigo. Meus amados, como o Senhor nos trata bem, muitas vezes nós tratamos mal o Senhor. De vez em quando eu falo para minha mãe, eu estou dando acho que muito trabalho para Deus, porque toda hora estou pedindo uma coisa, eu estou dando muito trabalho, né, mãe, para Deus. Nós damos trabalho para Deus mesmo, toda hora, Senhor, faça isso, ai Senhor, onde está aquilo, ai Senhor, damos trabalho, né? Então, meus queridos, aqui diz sobre a couraça da justiça, que nós temos que amar, ter essa couraça nos protegendo, que é o Senhor. Ele nos protege, protege nosso coração, protege a nossa mente. Temos que estar calçados com os pés da preparação do Evangelho. Eu li que os soldados naquela época, os romanos, eles usavam no calçado um monte de prego, porque onde eles andavam, para eles se firmarem, eles usavam aquele prego para ficar firme. Meus amados, Jesus é quem nos firma. O Senhor Jesus é quem nos firma. Essa sandália, luz para os meus pés, né? Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Glória a Deus, meus amados. Nós temos que estar, né, revestidos. Temos que estar com a couraça. Temos que estar, né, com todos os apetrechos. Nós temos que estar sempre prontos, meus queridos, para estar fazendo aquilo que o Senhor quer. E lá em Isaías 52:7 diz: quão formosos os pés daqueles que levam a boa. Quão formosos são os pés daqueles que levam as boas novas do Evangelho. As boas novas do Evangelho. Glória a Deus. Glória a Deus, meus amados. Nós temos que estar firmados no Senhor. Temos que conhecer a palavra. Temos que ler. Temos que buscar entender, buscar refletir, porque temos que levar as boas novas para aqueles que não conhecem, para aqueles que estão esperando. Daí eu me lembro de Paulo, numa das viagens, que Paulo estava sedento, né, para ir para um outro lugar, e Deus acabou não deixando ele ir, porque ele tinha que fazer onde ele estava. Mas ele queria que levar as boas novas. Nós às vezes achamos, né, que todo mundo conhece. Todo mundo já conhece, já viu na televisão, né? Quem não escutou ainda a palavra? Mas tem gente que escutou, mas está sedento, esperando que você fale. Esperando que você fale. Às vezes está esperando um ônibus, ou está sentado, né, num ônibus, ou em algum lugar que a pessoa está sedenta, meus queridos, e está precisando. Quantas vezes você parou alguém na rua para falar do amor de Deus, e a pessoa falou: ai, que bom que você falou, é isso que eu estava precisando. Não é assim? Você manda uma mensagem, a pessoa retorna para você: ai, a mensagem chegou na hora certa, porque eu estava precisando desta palavra. Quantas vezes pessoas estão precisando que você fale, que você leve essa palavra. Às vezes a pessoa está a ponto de desistir. A pessoa está na casa do Senhor, mas fraca. A pessoa está na casa do Senhor, mas esperando que você fale uma palavra de ânimo, de coragem para ela estar firmada mais e mais, meus amados. Quantas vezes nós temos que estar pronto para compartilhar o Evangelho? Quantas vezes? Eu lembro que, né, aí vai o saudosismo. Muitas vezes eu estava, né, no mercado, às vezes até pegando alho, e chegava alguém do meu lado, aí eu aproveitava, pastor Machado, né? Aproveitava qualquer coisinha assim para estar falando da palavra. Mas hoje, muitas pessoas estão se envergonhando, até de falar que é crente, até falar que é evangélico, que é servo do Senhor.
Às vezes não tem coragem, sabe? Às vezes que o vizinho está numa guerra ali, aquela casa perturbada, é barulho, é panela voando, quando não é prato, coisa parecida voando, aquela briga, e às vezes fechamos nossa boca, não temos coragem de falar que Jesus é bom e pode mudar a vida deles, que Jesus pode mudar aquela situação, aquele casamento, aquela brigaiada. Então nós temos, meus amados, que estar pronto para testemunhar o amor do Senhor para as pessoas, que elas nos olhem e vejam que Deus é conosco. Daí ele fala do escudo da fé. Esse escudo é um escudo protetor. Quando vem as setas, os laços, você coloca aí na frente o escudo, cai ali e vai para o chão. Está te protegendo. Esse escudo é o Senhor nas nossas vidas. É a proteção do Senhor. Que às vezes você sai de casa para trabalhar. Quantos saem e não voltam? Quantos no seu serviço como se diz, são perseguidos? Quantos dos seus serviços são humilhados? Quantos? E você está sendo protegido, porque o Senhor é o teu escudo protetor. É Ele quem está te revestindo e está te protegendo. Nós sabemos que nós temos que confiar, meus amados. Em meio às dificuldades, nós temos que confiar, porque o controle está na mão do Senhor. O controle da sua vida está na mão do Senhor. O controle dessa situação que você está passando está no controle do Senhor. Ele sabe todas as coisas. Você tem que buscar a palavra de Deus. Você já experimentou orar a palavra? Orar a palavra, pegar a Bíblia, pegar um salmo e orar em cima daquele salmo, mas se colocando ali. Orar a palavra. Até Valnice Miyomi tem um livro chamando, né, Orando a Palavra. Orando a Palavra. Então ela fala como orar. Nós podemos pegar os salmos e estar orando, nos colocando ali como personagem, para Deus estar trabalhando nas nossas vidas, meus queridos. E você já orou hoje? Diz a palavra, escudo para apagar, né, os dardos inflamados do maligno. Os dardos eram o quê? Era uma flecha, que segundo historiadores, tinha fogo e veneno na ponta. Então o inimigo lançava aquela flecha. E quantas flechas o inimigo tem lançado? E o Senhor como escudo, está na sua frente. E aquela flecha não te atinge. Ela não te atinge. Porque Deus te liberta daquilo. Porque Deus te protege. Porque Deus cuida de você, meus queridos. Quantas vezes o inimigo lança seta na sua mente dizendo que você não é nada. Que você não serve para nada. Que você não é merecedor de nada. Que o Senhor não te ama. Meus amados, quantas vezes? Mas o escudo, ele nos protege em todas as áreas. Muitas vezes o inimigo lança essas setas, né, contra a sua família, contra o seu melhor patrimônio, que é a família. Então, meus queridos, tentando tirar a sua paz. Quantas vezes o inimigo tenta, em algumas situações, tirar a sua paz, tirar a sua alegria? Mas a alegria do Senhor, como eu disse, é a nossa força, né? Seja em todos os momentos, o Senhor nos guarda. Depois vem o capacete da salvação, que é a proteção. Os judeus, eles usam aquele quipazinho, né? Para o quê? Para proteger. E o capacete da salvação é para proteger a nossa mente. Quantas coisas negativas o inimigo tem lançado nas nossas mentes? Quantas coisas para nos perturbar? Quantas coisas para nos tirar do foco? Quantas coisas para destruir nosso sonho, para destruir nossa família? Quantas vezes o inimigo lança dardos e mais dardos para acabar com as nossas vidas? Mas o Senhor está sempre firmado ali, né, te cuidando, né, para não permitir que esses pensamentos dominem a sua mente. Nós temos que ter pensamentos, as coisas do alto, meus amados. Muitos estão tão presos às coisas materiais, às coisas aqui da terra, né, se deixando levar. Mas o Senhor quer. Nesta noite Ele fala conosco.
que Ele quer que nós estejamos cheios da presença do Senhor. Em Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com esse mundo. Para nós não nos conformarmos com esse mundo, mas para nós estarmos cheios. A palavra do Senhor é maravilhosa. Nós temos que estar renovando as nossas mentes, para renovar as nossas mentes, para que nós possamos estar vivendo o que é bom, o que é agradável do Senhor nas nossas vidas, meus queridos. E depois vem a espada do Espírito, né? Lá em 2 Timóteo 2,15 diz: procure apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que possa manejar bem a palavra da verdade. Manejar não é você saber os livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, não é isso. Manejar é você conhecer a palavra. É você ler, refletir, conhecer, buscar na palavra entendimento. Quando você tem dúvida, aonde você pode ser confrontado? Na palavra. Está necessitando? Quem pode estar suprindo a sua necessidade? É a palavra. Palavra, meus amados, palavra. Então nós temos que estar buscando conhecer a palavra, porque as lutas, elas são ferrenhas, mas nós sabemos, conhecendo a palavra, nós vamos ser vencedores. Lá no Salmo 1, ele fala, né, que o homem bem-aventurado é aquele que medita dia e noite. Não é só quando nós vamos vir para o culto. Ai, vou ler a palavra, porque às vezes o pastor pode me chamar até para dar uma saudação. Não é isso. É conhecermos a palavra. É termos um momento com o Senhor. Quanto tempo você não tem tido esse momento com o Senhor? Quanto tempo você não tem aquele tempinho para estar lendo, para estar orando, para estar buscando do Senhor conhecimento? O Senhor quer nos dar sabedoria, quer nos dar conhecimento, mas nós temos que buscar, não cai do céu. Nós temos que estar buscando conhecer, viver, e é de dia e de noite. Até ele fala para Josué a mesma coisa, né? Para Josué também estar buscando de dia e de noite, estar na presença, em oração. Quando fala de dia, não é para você largar o seu serviço em casa, né? Os seus afazeres, para quando o marido chegar, as louças, as roupas, tá tudo aquele monte de coisa, não é isso. Ah, não, eu estou buscando, na igreja eu ouvi falar que eu tenho que buscar de dia e de noite. Então nem tenho tempo para lavar louça, nem tenho tempo para lavar, não tenho tempo para fazer nada, tá a casa virada dos avessos. Não é isso, estamos lavando a louça lá, estamos cantando e é assim. Estamos andando na rua, eu conto mesmo, que às vezes eu fico até assim meio, porque onde eu vou, estou cantando, não adianta, em casa é o dia inteiro. Até minha mãe canta comigo, glória a Deus. Então é o dia inteiro cantando, eu canto mesmo, gosto. Às vezes na rua eu esqueço. Daí quando eu vejo alguém do meu lado, ou então estou orando, daí de vez em quando até o Senhor me visita no meio da rua, eu tenho que me segurar ali, porque daí quando passa alguém, eu até dou uma cantadinha devagar, porque a gente tem que se cuidar, né? E não é dia e noite, dia e noite. Você está dormindo, Deus está ali, você está, né, sendo trabalhado ali, é dia e noite, meus queridos. Não é só na hora que está passando, né, no deserto, eu estou no deserto buscar Deus, estou precisando buscar Deus. Não, é o tempo inteiro você tem que estar buscando a Deus. É para ter a reserva, né, para ter reserva. Deixa secar e depois vai buscar Deus. Não, eu lembro lá, quando Eliseu, né, visita, Elias também visita, mas Eliseu visita aquela mulher, que tem o quê? Um pouquinho o quê? De farinha e um pouquinho só de azeite. Mas ela tinha um pouquinho de reserva, não deixou acabar não. Qual é a reserva sua? Você está tendo reserva? Está buscando o Senhor ou está esperando vir alguma coisa para estar buscando? Nome de Jesus. Nome de Jesus. Então nós vemos aqui, e dando continuidade, depois acaba, né? A armadura acaba ali em espada do Espírito. Creia que o Senhor, ontem eu estava até vendo lá uma parte lá está passando aquele seriado de Davi,
né? O Reis da Record. Então o irmãozinho, um dos valentes de Davi, ele só pegava a espada, assim, era 3 que caíam. Jogava uma lança, eram uns 4 que caíam naquela lança mesmo. Pegava e passava. Gente, é a espada. Aí, você tem uma espada aí, meus amados. Chega a luta, usa a espada. Tem a palavra na sua língua. Tem a palavra na sua boca. Tem a palavra, a espada nada mais é. O Senhor não vai mandar você, está mandando você pegar uma espada, um esgrima lá, aquele, né? Não é isso. Deus está falando, a espada é a palavra de Deus. Nós temos que ter a palavra. Venha o que vier, o inimigo se levanta, é palavra, é palavra. Quando o Senhor estava ali no deserto, Jesus estava ali no deserto, ele venceu o inimigo como? Com a palavra. Com a palavra. E o inimigo bateu em retirada, ele vai bater em retirada na sua vida também, em nome de Jesus. E depois Paulo fala para estarmos orando, meus amados. Orai sem cessar. Temos que estar, é palavra, oração e jejum. Jejum parece no meio dos crentes até fora de moda, né? Parece. Mas em nome de Jesus, ore. Não dá para jejuar o dia inteiro? Não é para jejuar da meia-noite às 7 da manhã, não. Né? Ah, não, eu vou jejuar da meia-noite às 7, eu vou estar em jejum. Isso não vale não, viu? Pode ficar meio-dia, né? Se não é muito para você, fique meio-dia, consagração. Mas jejum, oração e palavra é primordial nas nossas vidas. Quer ser vencedor? Quer ser vencedora? Em nome de Jesus, vamos estar firmes, revestidos, usando a armadura que o Senhor te deu. E você vai ser protegido da cabeça até a planta dos pés. Em nome de Jesus. E o inimigo vai bater em retirada. Não vai nem chegar perto. Fala, aquilo ali é fogo puro. Eu não quero ser queimado ainda. Vai chegar a vez dele. Mas ele não quer ser queimado. Então, meus queridos, estejam firmados no Senhor. E é isso que o Senhor me deu. Em nome de Jesus.